E todos comeram e se saciaram, e ainda levantaram dos pedaços que sobravam 12 cestos cheios. E os que comeram naquele dia foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Diga amém por essa palavra. Faz uma gentileza, coloca a sua Bíblia no banco para você ficar com a mão liberada e segura a mão da pessoa que está de pé ao seu lado. Isso. Glória a Deus, aleluia. Segure essa pessoa bem firme aí, deixa ela perceber que você está aqui, que você veio. Isso, oh, aleluia. Não fica com a mão assim meio mole, meio fria, não precisa apertar, machucar, mas seja firme para ela perceber que você está aqui. E que você está com ela, e que aonde há concordância, há milagre, oh, aleluia. Fecha os teus olhos agora e comigo, como quem depende, como quem está aqui hoje, como o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor, nós não estamos aqui porque tínhamos outras opções, não é bem assim. Nós estamos aqui porque tu foi a opção escolhida, a única coerente. Senhor, nós estamos aqui porque estamos num nível de dependência tão grande, num mundo tão vil, tão pecaminoso, que se de ti não vier, Senhor, não aguardamos de nenhuma outra parte. É por isso que a nossa esperança está depositada no Senhor. É por isso que a nossa fé nesta noite está depositada no Senhor. Senhor, nós até gostamos de quem canta, nós também nos gostamos de quem prega, mas nós sabemos que nada temos se de ti não vier. Nós estamos aqui por causa de ti, Senhor, porque o homem não tem coisa alguma se do Senhor não lhe for dada. Agora humildemente nós te pedimos, como tu tiveste compaixão daquela multidão e curou os doentes que ali estavam. Ah, Senhor, perdoando com teu perdão, amando com teu amor e manifestando o teu poder e a tua graça sobre eles. De igual forma te compadece desta multidão que hoje está aqui. Tem compaixão de nós, Senhor, porque sabemos que há áreas na nossa vida, respostas que nós precisamos, que somente o Senhor pode nos dar, e se o Senhor não der, de nenhuma outra parte virá. Mas nós estamos aqui porque cremos, e tu disseste na tua palavra que tudo é possível ao que crê. Nós cremos, Senhor, então fala conosco, porque basta uma palavra do Senhor para a nossa vida ficar em ordem. Basta uma palavra do Senhor para as células cancerígenas morrerem enquanto eu estou pregando. Basta uma palavra do Senhor para que o sangue do diabético seja purificado enquanto a tua palavra está sendo ministrada. Tu disseste que iria comigo aonde eu fosse e que a tua palavra na minha boca seria verdade. Eis-me aqui com pureza de alma e tu me conhece bem. Fala através de mim, Senhor. Flui em mim, Senhor, e faz chegar água pura e potável ao teu povo. Água que cura, água que liberta, água que sacia. Desde esse que está no altar, desde este que está na ponta, até aquele que está no final, até aquele que está lá fora. Aonde houver alguém ao alcance da tua palavra, alcança ele com temor, alcança ele com poder, alcança ele com libertação, chama, captura ele com salvação, e glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome. Venha o teu reino e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus nós te imploramos, tem piedade de nós, compadece-te de nós, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Não sente ainda, não sente ainda. Fique ligado com o Senhor, não sente ainda.
Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado. Deus vai te usar para trazer resposta nessa hora. Às vezes a gente se aproxima diante de Deus com tantas dúvidas, tantos questionamentos. Tamanho é o nosso temor, na verdade medo de não ter a sua bênção, a sua aprovação, de modo que a gente prefere ficar paralisado do que dar um passo errado. Mas ficar paralisado também não é bom. Então, através dessa palavra que virá por intermédio de uma resposta de Deus, o Senhor vai quebrar toda a paralisia espiritual ainda antes que você tome o seu assento nessa noite. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para esta pessoa e, de acordo com o texto que nós lemos, você vai dizer para ela desta maneira: não precisa ir embora. Calma que eu não contei até 3. Não diga só porque eu estou pedindo. Faça isso com certeza de que você é um instrumento vivo e poderoso em Deus. Quando você reproduz a palavra, você também tem capacidade de reproduzir a unção pela qual ela foi gerada. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer para ela: calma, não precisa ir embora. Qual é a palavra? Não precisa nem gritar, eu só quero que você tenha certeza de que ela te ouviu. Vamos lá? É 1, é 2, é 3. Diga isso aí. Senta calmamente, senta descansado no Senhor. Senta entendendo que Deus já viu o teu dilema, já contemplou a tua aflição. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Calabaraçore canchou mandaragaçuia. Oh, aleluia! Nós acabamos de fazer menção de alguns versículos do capítulo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Aí a narrativa que começou no verso 13 vai dizer: e depois destas coisas, em algumas outras versões vai dizer: e tendo Jesus ouvido isto, subiu num barco e partiu dali. Isto que a Bíblia fala, estas coisas do qual a narrativa começa, o texto se refere, fala sobre a morte de João, que foi decapitado, tendo a sua cabeça entregue numa bandeja. Os discípulos de João Batista haviam acabado de sepultá-lo e vieram até o local em que Jesus estava dar-lhe a notícia de que João Batista já havia sido morto e estava enterrado. Jesus, ao ouvir isso, deseja viver um momento de solitude. Então ele vai subir num barco e vai se distanciar daquela região, a fim de orar um pouco sozinho. João Batista é uma pessoa maravilhosa. Jesus deu testemunho de João Batista. Ele tem com João Batista não apenas um laço ministerial, mas desde o ventre há um laço de afinidade entre eles. João Batista não representa nem a lei, nem a graça. Quando perguntam quem ele é, ele diz: eu sou o amigo do noivo. Literalmente um divisor de águas entre dois tempos. Ao ponto que Jesus vai dar um testemunho para de João Batista, que nunca deu de absolutamente nenhuma outra pessoa. Ele vai dizer: o que viestes ver no deserto? Viestes ver uma cana agitada pelo vento? Ele está dizendo: o que vocês vieram ver? Movimento? Não, João Batista não é um homem de movimento, porque tem muita gente que segue a multidão pelo movimento, segue o coro pelo movimento, segue o povo pelo movimento. O que é isso? O que é? Não, ele está dizendo: não, João Batista não é uma cana agitada pelo vento, não é um homem levado a movimento, a modismo. O que vieste ver no deserto? Um homem trajado com vestes reais? Ele diz: esses homens habitam nos palácios. Jesus está fazendo alusão aos homens que trabalham no governo, aos príncipes, aqueles que habitam dentro dos palácios, aqueles que trabalham dentro do parlamento, vamos dizer assim.
Porque indiretamente as pessoas viam em João Batista a figura de um líder que também poderia influenciar a política. Tanto que quando ele morre, imediatamente a multidão que estava o aguardando na prisão vai sair para procurar Jesus, porque eles querem uma referência política. Porque o desejo de Israel desde sempre é sair debaixo do sistema romano que governava sobre eles. Então eles olham João Batista como uma referência política. Por isso Jesus está dando esse testemunho. Imediatamente eles seguem a Jesus, porque também vê em Jesus alguém que pode ser uma influência política. Vão até Jesus, mas Jesus quer tirar um tempo sozinho. Jesus é o tipo de pessoa que não substitui sentimentos. Jesus administra os sentimentos. Por isso ele vai ao deserto. Então o texto diz que ao saber disto, ele vai para o deserto, vai retirar-se no deserto. A primeira vez que Jesus esteve literalmente no momento de aflição no deserto, ele esteve porque foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas esta vez não é condução, é voluntariedade. Jesus não está indo porque está sendo impelido. Jesus está indo por escolha. Quando você de fato, de verdade, aprende as lições que o deserto te dá, o deserto não faz você ter aversão. Você vai descobrir algumas coisas que só o deserto pode oferecer. Por exemplo, momentos de solitude, onde você não se distrai com nada. Jesus, ao saber da morte de um amigo, Jesus, ao saber da morte de um discípulo, ele vai dar testemunho de João que, meu Deus, isso demonstra o tamanho do sentimento que ele nutre por João Batista. Ele diz: o que vieste ver no deserto? Vocês vieram ver um profeta? Já seria uma honra muito grande. Mas ele diz: pois eu vos digo muito mais que um profeta. João Batista é um anjo. E vos digo mais: nascido do ventre de mulher, como este não haverá mais. Aleluia. Jesus deu um testemunho de João Batista tão glorioso que nem João Batista pôde ouvir, porque tem coisas que é melhor a gente não saber. Foi tremendo. Então agora ele vai se retirar. Obviamente há sentimentos humanos em Jesus. E não me diga que a sua divindade oculta a sua humanidade, não. Pelo contrário, elas são a prova de que ambas podem conviver juntas. Há sentimentos ali. Sentimentos, por exemplo, como quando viu Maria chorando depois da morte do seu irmão, e alguém pensa que Jesus está chorando por Lázaro. Obviamente que Jesus não está chorando por Lázaro. Eu não choro por aquilo que eu posso restituir, eu não choro por aquilo que eu posso resolver. Jesus já estava determinado em seu coração, Lázaro seria ressuscitado. Tanto que o texto vai dizer que ele chora depois de ver Maria chorar, porque ele se compadece dela. Jesus não chora por Lázaro, Jesus chora pela dor que Maria sentiu quando ela o responsabiliza pela morte de Lázaro, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí o texto vai dizer, verso 38, e Jesus chorou. Agora, movido por sentimentos, vai ao deserto. Por escolha, não por obrigação. Porque quem é aprovado no deserto não tem problema de visitá-lo. Quem é aprovado no deserto não vive traumas ao passar por ele. Quem é aprovado no deserto não tem medo. Pelo contrário, faz do deserto uma ferramenta para organizar pensamentos. Jesus me dá uma lição muito grande. Eu confesso que este não é o ponto principal da mensagem, mas Jesus me mandou dizer. Às vezes Jesus me obriga a fazer algumas coisas que aparentemente são desconexas na minha mente, mas tem conexões aqui. Recebe um ali, recebe outro ali, recebe outro ali. E Jesus diz para mim: não é a vaidade da avaliação de quem te vê que te importa. O que tem que te importar é fazer o que eu estou te mandando fazer, na hora que eu estou te mandando fazer, do jeito que eu estou te mandando fazer. É difícil para mim, mas vamos lá. Quando Jesus vai até o deserto, não por impelido, não para ser provado, mas ele vai por escolha. Meu Deus, tanto lugar bom para escolher, para distrair, mas nós agimos assim. E é por causa dessa maneira que nós agimos que ficamos perturbados. Porque quando sentimentos de dor, de perda, sentimentos de solidão,
de saudade visitam a gente quer tudo menos um deserto. Porque o deserto, ele não te distrai com nada. No deserto não tem cinema, no deserto não tem loja de sapato, no deserto não tem sinal de WhatsApp, não tem sinal de telefone, no deserto não tem nada para distrair. Algumas pessoas estão querendo substituir sentimentos com distração. É assim que a gente faz. Se eu tenho uma dor muito grande, se algo me feriu neste dia, se eu estou no centro de um problema, se uma perda me visitou, se uma tragédia me ocorreu, eu quero distrair, eu quero ligar para uma amiga, eu quero pedir para ela fazer um bolo, eu quero ir para o shopping, gastar o limite do cartão de crédito. Na verdade, eu estou procurando pontos para escapar, pontos para distrair. Então, quando eu substituo isso pela compra de um sapato, quando eu substituo isso por uma conversa que não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, quando eu substituo isso por alguma coisa que eu posso ter naquele momento, aquela distração vai me dar um certo descanso. E é por isso que tem gente que está aqui nessa noite, todo arrebentado, todo lanhado, dando glória a Deus e aleluia, mas a alma está em flagelo, o coração está em pedaços, porque você fica procrastinando, você evita de sentir um sentimento que é real. O sapato passa, o cinema passa, o shopping passa, a distração passa, e no final da noite a única coisa que sobra é aquele sentimento que volta. Como uma criança boba, você se joga no colo da vida, para a vida poder te distrair. Sabe quando criança está com fome e a gente não tem como alimentar na hora? Aí a gente fica gugu dadá, e joga pra cá, e joga pra lá. Você já é adulto, e esse é o problema. Ninguém tá te puxando, é você que tá se jogando, porque você quer distrair, não quer pensar num marido que te perturba, não quer pensar num filho viciado em drogas, não quer pensar na saudade, da dor, do luto de um ente querido, e você vai procurando meios de distração. Por isso você não visita o deserto. Por quê? O deserto te obriga a pensar. No deserto não vai ter sapato, não vai ter cinema, não vai ter amiga. No deserto não vai ter telefone, não vai ter pastor, não vai ter missionária. No deserto não tem YouTube, no deserto não tem palavra, no deserto não tem louvor. No deserto é você e aquilo que se ocupa de você. No deserto é você e a dor. No deserto é você e o pensamento. No deserto é você e a saudade. Por incrível que pareça, Jesus está dizendo: a sua vida tem andado de mal a pior, porque você tem tentado substituir sentimentos, você tem tentado distrair-se daquilo que te ocupa. Mas hoje o Senhor me manda te dizer: chegou a hora de você procurar um deserto por voluntariedade. Que é isso, irmã Camila? Eu preciso ir lá por escolha. Oi, irmã, teve algum probleminha comigo? Não, eu que preciso ficar sozinha mesmo. Oi, irmã, você não apareceu no dia tal, aconteceu alguma coisa? Não, sou eu que... Ei, o Senhor está dizendo aqui para alguém: é hora de tirar o fio do telefone, é hora de sair da rede social. Eu não quero que você viva uma vida substituindo sentimentos. Eu quero que você faça como eu. Viva uma vida em que você ouve o sentimento, entende o sentimento, e aí, irmã Camila, e aí eu redefino o seu sentimento e te ensino a superar. Jesus não substitui sentimentos, não da maneira como eu e você pensamos. Jesus os administra. É por isso que quem chega aqui e quer esconder a dor, sai com a dor que entrou. A adoração não pode fazer parte de um movimento para ficar chapado, aonde eu adoro para esquecer, aonde eu glorifico para não pensar. Não, é pensando nisto que eu glorifico. É por causa disto que eu vim. Me desculpa a expressão, mas é exatamente isso. Culto não é para você ficar doidão. Desculpa, mas eu preciso falar. Chega de substituir sentimentos. Isso não está dando certo porque não temos esse poder. Só Ele tem o poder de redefinir, mas para isso precisamos apresentar diante dEle aquilo que está em nós. E se o que está em nós é dor, entregue dor. Se o que tem ocupado a sua mente é sofrimento, diga: Senhor, hoje é só eu, o Senhor e este sofrimento aqui. Ei, cala a súria.
Ei, Rabarache, Midaragaçuia. Para de ter medo do deserto. Eu não estou te chamando para uma vida de solidão. Eu estou te chamando para um tempo de solitude. A hora em que alguém amadurece a tal ponto que ele precisa ficar por um pouco com ele mesmo. É nessa intenção que Jesus vai ao deserto. Ele pega um barco, sobe, e quando ele vai chegando, ele vai perceber que de longe vem uma multidão caminhando. Essa multidão caminhou cerca de 8 quilômetros para chegar até ele. Porque enquanto ele foi de barco, ela foi a pé. Essa multidão está suada, essa multidão está cansada. E ele deseja tirar um momento de solidão, de solitude. Para não parecer que eu estou despregando o que eu acabei de pregar. Jesus vai se compadecer dessa multidão, vai atender essa multidão, mas no fim de tudo, nem discípulo ele vai querer com ele. Ele despede todo mundo, a multidão, os discípulos inclusive, e vai para o monte orar. E o texto diz que naquele dia Jesus quer orar sozinho. Contudo, ainda antes que ele alcance esse momento desejado, aguardado, esperado, seu coração se move de compaixão ao ver uma multidão chegando. A multidão vem se aproximando. Já ouviu o barulho, já viu as cabecinhas ao longe. O texto diz que eles enchem o deserto. Jesus vai olhar aquilo, movido de compaixão. Vai curar todos os doentes. Ore, glória a Deus, aleluia. Jesus vai curar todos os enfermos. O que é isso aqui? É lepra, pá. Paralisia, pá. Qual é o problema? Edema, pá. Cirrose, pá. Problema pulmonar. Esse é mudo, pá. Esse é cego, pá. Esse não fala, pá. Eu imagino o tamanho daquela cruzada no deserto, irmão. Um a um, pum, pá, pá, pá. Quem sabe em cabeça, em multidão, chá, pá, 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 pá. Elebará. Jesus vai curando. Cura. É muita gente, é multidão. Abra comigo a boca e diga: é multidão. Tudo que você faz com multidão demanda tempo. E aí a hora vai passando, já passou o almoço. E a hora vai avançando. Daqui a pouco está todo mundo curado. Curado do corpo. Curado de problema na mente. Todo mundo foi alvo da compaixão daquele que cura. Ei. E os discípulos, percebendo que as horas já estavam avançadas, a tarde já estava chegando e prestes o sol a se pôr, eles se aproximam de Jesus e dizem: Senhor, manda embora ou despede a multidão, porque nós estamos em um lugar deserto e não temos como alimentar toda essa gente, então é melhor mandar embora agora, para que eles consigam entrar aí em algum povoado, em alguma aldeia, e consigam adquirir alguma provisão para o seu alimento, para que não fiquem com fome. Aí Jesus, o texto de João 6, que é semelhante a esse, vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer, mas para prová-los, vai dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Antes disso, ele diz: ninguém precisa ir embora. Diga de novo aí para alguém: não precisa ir embora. Mas eu estou com fome. Não precisa ir embora. Mas eu estou tão constrangida. Olhe para quem está ao seu lado e diga: não precisa ir embora. Ele diz: não precisa mandar ninguém embora. Não despede a multidão. Ninguém vai embora. É impressionante como diante da falta de poder manter, de poder saciar, a gente se sente constrangido. E quando o constrangimento é alto, é grande,
a gente ou se ausenta ou despede quem está presente, a fim de que aquele constrangimento não se mantenha. Essa é a motivação dos discípulos. Por isso eles dizem: despede a multidão. Diante da falta vem o desejo de mandar ir embora. Diante da falta vem o desejo de divorciar. Diante da falta vem o desejo de botar um filho para fora de casa. Diante da falta vem o desejo de largar um ministério. Diante da falta, ou eu me ausento ou eu mando embora. Diante da falta eu fico constrangido e não quero ficar. Diante da falta eu fico sem graça e não quero permanecer. Diante da dor eu não quero estar presente. Diante da fome eu prefiro me retirar. Em não poder suprir as suas necessidades, eu prefiro me ausentar. Mas Jesus está dizendo o quê? Por causa disso, não precisa ir embora. Não precisa, eu não sei para quem, mas Jesus está falando com algum irmãozinho hoje aqui, e ele está dizendo: ei, não precisa ir embora. É uma mania que a gente tem. Quando o constrangimento bate a porta, a gente quer ir embora. Quando a gente se sente envergonhado, a gente quer ir embora. Quando a gente vê que não tem o recurso, que a circunstância não pode mudar a realidade que eu estou vivendo agora, a vontade é... Jesus está dizendo: não precisa. Quando alguém do ministério não gosta da gente, a vontade é ir embora. Quando levanta-se alguma coisa no grupo das irmãs e a gente vê que a coisa não está dando certo, a gente pensa: fulana não sai, então é melhor eu. E se eu te disser que nessa noite Jesus veio aqui para dizer: ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Eu não sei, mas me parece que você entrou aqui pedindo uma resposta. Então não titubia nem para a direita nem para a esquerda. É contigo mesmo que o Senhor está falando. Senta e observa, porque hoje ninguém vai embora. Pega na mão de pelo menos dois aí, diga para ele ou para ela: ninguém vai embora. Ninguém vai embora. Mas eu estou constrangida, mas eu estou sem graça. Mas agora sacode ela e diga: ninguém vai embora. Senta e observa. Senta e veja Deus trabalhar. Senta e veja o que Ele faz. Mas irmã, tem alguém sugerindo que talvez isso seja melhor. É porque ele tem tanta vergonha alheia que ele fica envergonhado por você. Então ele avalia a sua condição como se fosse ele. Por ele ia embora. Como é você, ele manda você ir. Mateus capítulo 15, do verso 21 em diante. Uma mulher cananeia vai gritando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E a abençoada não calava, ela dizia, ela gritava. E os discípulos já estavam constrangidos, porque quando Jesus foi passar pelas regiões de Tiro e Sidom, ele deu uma palavra aos seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou passar por aquelas cercanias, não conteis a ninguém que eu vou ali. Só que a mulher apareceu das cercanias de Tiro e Sidom: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Enquanto ele não respondia palavra alguma, os discípulos já estavam constrangidos, os discípulos já estavam envergonhados, os discípulos já estavam embaraçados. Então eles correm, chegam ao pé de Jesus, no pé da orelha, e vão dizer: Senhor, manda embora. Despede ela que já vem gritando atrás de nós. Jesus vai dizer: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Aí o verso 24 vai dizer: e tendo ela chegado, o adorou dizendo: Senhor, socorre-me. É os discípulos dizendo: Senhor, despede essa que vem gritando atrás de nós. E Jesus dizendo: qual? Essa que está aqui? Essa que não vai embora? Essa que não aceitou a sugestão? Essa que independente da vergonha continuou gritando? Essa que independente do constrangimento não se ausentou da minha presença? Agora não dá mais tempo. Por quê? Porque já sentou. Ei,
já adorou. Manda embora que está gritando. Puxa, se tivesse gritando até dava tempo, mas a mulher já está prostrada. Eu não sei se você está entendendo. Uma voz te sugere, vai embora. Uma voz te sugere, não tem jeito. Uma voz te sugere, não vai ter comida. Uma voz te sugere, não tem perdão. Uma voz te sugere, não tem jeito. O Senhor está dizendo, prostra, senta logo. Fica o lugar, marca o território. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não aceito sugestões que me jogam para longe do único que tem a resposta, do único que tem o milagre. Ele está dizendo, se for embora, vai porque quer. Porque nessa noite, que fique claro, não precisa ir embora. Quem já está decidido a falar para ela ir, é aqui que eu vou ficar. Eu já sentei e vou esperar. Senta. Não precisa ir. Mas ele me traiu. E se eu te disser que você não precisa ir? Mas você não sabe o que disseram. E se eu te disser que independente do que disseram, quem tem o comando do deserto está dizendo, por causa disso, não precisa ir. Irmão, mas o meu nome entrou num caldeirão de informação. Jesus está dizendo, por causa disso, senta aí. Fica aí. Mas quando a gente não tem condições de atender a demanda e o constrangimento está com a gente, que é o caso dos discípulos, aí Jesus vai dizer assim, dá a vocês mesmos alguma coisa para comer o povo. Aí João 6 vai dar nome às ovelhas, né? E aí Filipe vai dizer assim, Senhor, nem que tivéssemos 200 denários de dinheiro, seria o suficiente para que pudéssemos alimentar toda essa gente? Aí André vai chegar todo sem graça. E vai dizer assim, olha, mas eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada pequeno. Registra isso aí, pequeno. É aquele tipo de coisa que já oferece porque não quer dar. Pequeno, fala que é pequeno. Oferece aí, fala que, olha, tem um rapaz aí que tem 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Aí o próprio André que oferece, ele diz assim, mas que é isso para tanta gente? O que ele está dizendo é o seguinte, o senhor sabe que isso aqui não dá para todo mundo, que o garoto trouxe para repartir entre a gente. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, olha, Senhor, para os 12 a gente já não sabe se vai dar, que fará para isso tudo aí? Alguns historiadores e exegetas muito renomados, porém céticos quanto à história sagrada, quanto ao texto sagrado, eles afirmam que este milagre, na maneira deles, foi um milagre que eles chamam de milagre moral. Eles não acreditam que Jesus de fato efetuou uma multiplicação, trouxe à existência a partir daquilo que já existia, porque ele não precisa fazer a obra de novo. Quando ele descansa é porque está pronto mesmo. Mas eles acreditam que, partindo do princípio de que o menino veio oferecer os 5 pães e 2 peixes, e ele apresentou e deu graças pelo que o rapaz tinha, conhecendo que os judeus eram um povo que caminhava com bolsa, eles sempre andavam com cesto. O alforje, a cestinha, costumava ser de alça, fabricada assim em vime, que chama, né? Aquele material que a gente usa até hoje para poder fabricar alguns móveis bonitos de varanda, de piscina. Todo judeu carregava um negócio daquilo. Era uma cultura que era trazida desde a época em que eles eram cativos no Egito. Há coisa de 50 anos atrás, os imigrantes que eram judeus na Itália ficaram conhecidos pelas pessoas que moravam lá, porque eles diziam, aqueles que carregam cestos. Você vê, chamou mais atenção do que a indumentária inteira do judeu, aquilo que eles carregavam. Eles têm isso por uma série de aspectos, dentre eles, fazer obra de caridade, carregar sempre alguma coisa na bolsa.
um peixe, um pedacinho de pão, uma passa, alguma coisa, um bocadinho de farinha, eu não sei. Mas sempre tem uma marmitinha no judeu daquela época. E aí quando ele andava em algum lugar e via alguém que precisava, qualquer coisa do tipo, ele pegava e dava. O que o menino está fazendo é repartir aquilo que ele tem, doando isso para os discípulos, para a cúpula, para o ministério, vamos dizer assim. Então ele vai pegar o que ele trouxe, 5 pães e 2 peixinhos. Ele pensa, eu estou dando para repartir. Esses céticos aí pensam então que Jesus deu graça pelo pouco, fez o grupo de 50, de 100, cada um foi sentando e tomaram o exemplo de Jesus, que ao partir entre os discípulos e conseguirem comer, cada um que tinha o seu, vai ter quem tinha, vai ter quem não tinha, mas num grupo de 50, supuséssemos que 25 tinha. Então num grupo desse repartia, e aí só 25 tinha, mas 50 comia, porque os 25 repartia e alimentava o restante. Quem está entendendo, diga eu. Então eles dizem que o milagre foi moral, porque o restante dos grupos apenas imitou Jesus, repartindo aquilo que 1 ou 2 traziam consigo. Só que aí, eu nunca vi alguém que divide ser saciado. Se a ideia do milagre moral é mostrar que dividir alimenta, poderia até ser verdadeira, caso que não é. Mas se fosse, não seria o bastante para satisfazer a ponto de sobrar. Quem aqui pega um biscoito, varado de fome de um dia inteiro sem comer, reparte com 2, com 3, com 4, come só 2 e no fim fica de boa. A divisão traz alguma coisa, mas não traz o contentamento. Porque dividir é retirar de. E a epígrafe do texto não diz o milagre da divisão. A epígrafe do texto diz o milagre da multiplicação. Escute isso. Dividir é retirar de. Para dividir você retira de. Multiplicar significa acrescentar sobre o que foi tirado. Então me desculpe os historiadores que têm nome que eu não tenho, os exegetas que chegaram aonde eu não cheguei, me desculpe todos eles, e hoje eu vou fazer como Jesus, vou olhar para o céu e vou dizer, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos grandes e revelastes aos pequenos. Porque isso aqui é multiplicação, meu irmão. Mas irmã Camila, realmente o garotinho quando traz para repartir entre eles faz sentido, claro, porque eu estou falando do garoto, não estou falando de Jesus. Tudo que ele imaginava é que aquilo que ele está trazendo poderia ser repartido. A motivação é maravilhosa, por isso ela será completada por Jesus. Ele sabia que aquilo que ele estava oferecendo poderia ser repartido. O que ele não imaginava é que em cima do que ele estava oferecendo para ser repartido, seria multiplicado. Isso ele não sabia. Quando a intenção em desfazer-se, quando a intenção em oferecer, quando a intenção em sacrificar, quando a intenção em abençoar não está ligada ao retorno, mas apenas a um coração que está cheio de compaixão para fazer algo por alguém, o Senhor toma aquilo. Ele entrega para repartir. Aí, meu irmão, aí os discípulos vão ouvir o que certamente não queriam ouvir depois das 4 da tarde, sem ter almoçado. Tragam aqui. Ele entendeu que só tem 7, que só tem 5 pães e 2 peixes? Entendeu? André, você falou que o pão era pequeno? Que era de cevada? Falei. Não está no texto, eu estou parafraseando para você entender o sentimento do texto. Tragam aqui. Ei, canaço. Aí ele pega 5 pães e 2 peixes, pega e vai subindo. Às vezes a gente pensa, os discípulos tão alegres, eu não sei, porque eu com fome sou uma pessoa.
Sem fome eu sou outra pessoa. Nesse caso aqui, eles estão famintos. A motivação deles em mandar embora não é o estômago das pessoas. Se eles estão sentindo fome, é sinal que quem caminhou 8 quilômetros também já está. Às vezes a gente sugere o outro, não é por causa do outro, é pelo que a gente já sentiu. Pegou os 5 pães, os 2 peixes, elevou ao céu, olhou para o alto e deu graças. Abençoou. Eu poderia falar algumas coisas que eu acho muito forte no texto, como por exemplo, 5 pães e 2 peixes, totalidade perfeita de 7. André dizendo que é isto para tanta gente, e Jesus dando graças ao Pai pelos 7 itens que foram oferecidos. Só para ficar entre parênteses e a gente não julgar o que cada um oferece, é o Senhor dizendo, na sua mão realmente não é nada. Mas 7 é número de plenitude, satisfação, contentamento. O que ele está dizendo é, na sua mão não é nada, mas na minha mão é o suficiente para fazer o que eu quero. É o bastante para fazer o que eu preciso. Ele levanta, ele dá graça, e aí ele vai pegar um pão. E vai repartir. Vai partir, perdão. Eu imagino o semblante dos discípulos ao ver o pão sendo partido. Jesus tem essa coisa de partir o pão. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é um negócio característico de como Jesus dá graça, de como Jesus oferece. Isso tem a ver com o que ele está prestes a falar, com o que ele está prestes a fazer. Tanto é verdade que tanta gente partiu o pão. Mas os discípulos no caminho de Emaús, depois da ressurreição, quando Cristo vai até o seu encontro, caminham com Cristo sem perceber que é Ele. Quando chegam na sua casa, o texto diz que sendo já tarde, eles pedem para o convidado ficar, que era Jesus, e eles não sabiam que era Jesus. E quando o pão é oferecido e dada a honra para que ele dê graça por ser o convidado da noite, ele pega o pão, sobe, dá graça e parte. Quando parte, os discípulos no caminho de Emaús olham e dizem, Ele tem um jeito de tornar pedaços o que é inteiro, que faz a gente perceber que é Ele. Ele tem um jeito de fragmentar o que na nossa mão é inteiro, que se qualquer pessoa fizesse, daria tristeza, mas na mão dele, dá alegria. Eu conheço esse jeito de partir. Esse jeito de partir sempre anuncia alguma coisa. Partiu, vai acontecer alguma coisa. Deu graça, vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é meio que os discípulos olhando. Quando ele dá graça, pega o pão e parte, eu já vejo um Pedro dizendo assim, já era, perdeu. Quem comeu, comeu, quem não comeu, já até pegou, já partiu. Quando ele vir, vai dar o que é nosso, já era. Jesus diz, tragam aqui. Eu imagino eles dizendo, quem beliscou, beliscou, quem não beliscou, toma aí, É muito difícil ouvir de Jesus um traga aqui, ver que ele vai fragmentar, ver que ele vai tornar pedaço aquilo que é inteiro na nossa mão, tudo para não deixar ninguém ir embora. João 6,37, ele vai dizer assim, porque aquele que vem a mim foi o Pai que mandou. E ele diz assim, e todo aquele que o Pai manda para mim, de maneira nenhuma. Eu quero sentir que a sua alma vai falar agora. Abra a sua boca e diga, nenhuma. De maneira nenhuma. Nenhuma.
Nenhuma. Olha, mas printaram a tela do WhatsApp. De maneira nenhuma. Olha, mas fizeram um dossiê no inbox do Facebook. De maneira nenhuma. Olha, mas você não sabe o que falaram naquele culto que você não foi. De maneira nenhuma. Eu lançarei fora da minha presença. Meu Deus! Fica! 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 Pega a mão de alguém aí e diga: fica! Não, você está sem graça. Pega na mão dele de novo e diga: fica! E agora que ficou? Quem quer ver milagre, diga glória a Deus. Quem aceita até sair, mas com fome não. Diga aleluia. Já que ficou, entrega para ele o que está na tua mão. Quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, 5 pães que trazem constrangimento, André. 5 pães que seria o suficiente mal a mal para os 12. E vê Jesus dando graças, abençoando 5 pães e 2 peixes. Eu vejo um Jesus dizendo através desse gesto, quando ele diz: tragam-me aqui, mas o que temos é pouco. Mas o que temos é pequeno. Mas o que temos não é o bastante. Tragam-me aqui. Mas não alimenta todo mundo. Traga aqui. Mas é pequeno. Traga aqui. Mas talvez não seja o suficiente. Traga aqui. Jesus dá graças. É Jesus dizendo: eu também aceito o que é pequeno. Trocando para miúdos, é Jesus dizendo: me dê suas sugestões. Traga para mim as suas condições, mas não é o suficiente. Traga aqui. Não, mas é que lá em casa só eu sou crente. Vem aqui. Não, mas é que o médico disse que não. Vem aqui. Me dá esse laudo aqui. Não, mas é que o boleto gerou uma conta maior do que eu posso. Me traz isso aqui. Não, mas é que meu sonho é grande, mas o que eu sei pregar é isso aqui. Me dá isso aqui. Não, eu até queria cantar, mas eu não tenho a voz das cantoras. Mas me dá essa voz aqui. Não, porque eu até sou casada, mas é como se o meu marido não existisse. Traz aqui. Não, porque eu até sei falar, mas a verdade é que está faltando o som. Vem aqui. Traz aqui. Não, mas eu até queria orar, mas eu não tenho tantos anos de oração como essas irmãs. Qual é a oração que tu tem? É pequena igual pão de cevada. Traz aqui. Olha para alguém, prega para essa pessoa e diga: solta na mão dele. Solta na mão dele. Solta essa voz na mão dele. Solta essa oração diante dele. Solta esse plano para ele. Conta a sua condição para ele. Tragam aqui. Tragam aqui o quê? As possibilidades que o menino deu. Aquilo não é apenas pão, aquilo não é apenas peixe. Para Jesus aquilo é possibilidades que estão sendo apresentadas por alguém que acha que é capaz de repartir. E Jesus gosta. Porque quando ele encontra alguém que é capaz de doar, ele traz sobre essa pessoa uma capacidade que a pessoa não tem para acrescentar em cima daquilo que a pessoa trouxe. Traga-me aqui as suas possibilidades. Traga-me aqui as suas sugestões. Traga-me aqui essa oração pequena. Traga-me aqui esse projeto pequeno. Traga-me aqui essa ideia pequena. Traga-me aqui essa planta pequena.
Traga-me aqui essa casa pequena. Traga-me aqui esse marido de mentalidade pequena. Traga-me aqui esse filho de coração pequeno. Traga-me aqui esse obreiro pequeno. Traga-me aqui as suas possibilidades. Te dou graças por essas possibilidades. Aí eu imagino agora os discípulos vendo o pão sendo repartido, sendo fragmentado, tornando pedaço. Vem comigo e diga, tornou pedaço. Diga de novo, tornou pedaço. Que tristeza, rapaz. Não porque eu estou falando dos discípulos, mas porque eu estou falando do contexto da nossa vida. É exatamente assim que acontece. Quando a gente entrega para ele, pensa, é agora que ele vai resolver, ele vai lá e... Quando a gente consegue confiança para deixar na mão dele, ele pega aquilo que é inteiro na nossa mão e torna pedaço na mão. Tem muita gente hoje aqui, um bocado indignado, porque está se gabando de algo que antes de entregar para ele, na tua mão era inteiro. E depois que entregou na mão dele, virou pedaço, fragmentou. A indignação é tanta, o Espírito de Deus me revela, que a vontade é interromper as ações de graça de Jesus, pegar o restante do pão da mão e falar, me dá isso aqui de volta. Porque pelo menos na minha mão estava inteiro, né? Porque pelo menos na minha mão alimentava 12. A gente tem um apego ao que é inteiro e fica tão confuso e perplexo quando vê aquilo que era inteiro na nossa mão parar na mão de Jesus e virar pedaço. Que a impressão que dá é que não era para ter entregado na mão dele. E aí a gente fica chorando por um casamento que era inteiro. E parece que depois que entregou para Jesus, parece que a coisa desandou, virou pedaço. E aí a gente não entende. É só um exemplo bobo. Eu tenho visto pessoas preferindo morrer com um inteiro na mão, só para dizer que está inteiro. Desculpa, mas eu vou falar, é inteiro. Mas é inteiramente miserável, inteiramente pobre, inteiramente fracassado, inteiramente diminuído, inteiramente pouco, inteiramente incapaz, inteiramente insuficiente, está tudo arrebentado, está tudo lanhado e quer andar com cara de que está inteiro. Jesus está dizendo, bota na minha mão que o meu pedaço vai fazer o que o seu inteiro não fez por você até hoje. Bota na mão de Jesus, minha filha. Quando ele pega o pão e ele parte, ele fragmenta. Vem comigo e diga, fragmenta. Não, diga, fragmenta. Foi a palavra mais próxima que eu usei do que Jesus fez aqui. Pedaço é a palavra coloquial que a gente usou. Fragmenta é a palavra mais próxima do grego. Fragmentar. A gente tem tanto medo dessa palavra que já associa a ela alguma coisa ruim. É por isso que tem coisa que Jesus faz, a gente olha e fala, é ruim, hein? Vai tornar pedaço. Tem gente que está hoje aqui chorando, porque antes de entregar a vida para Cristo, dizia que estava inteiro e agora se sente, hein? Tem uma galera aí que se gaba por aí, vivendo como se tivesse um ministério inteiro, e é inteiro. Inteiramente podre, inteiramente sujo, inteiramente sem graça, inteiramente sem unção. E desmerece quando vê uma meia dúzia aí caminhando, se alimentando de pedaço. É triste lembrar de áreas da nossa vida que na nossa mão estava inteiro. Aí Jesus diz, traz aqui, a gente vai cheio de esperança. Aí ele pega e... Empresários aqui, que pegaram a empresa, deram o dízimo, oferta de sacrifício e viram Jesus.
mulheres aqui que tinham uma vida estável no tráfico e de repente largaram tudo e pensaram: vou entregar para Jesus, que Ele me chamou ali, Ele me disse para dar ali. E quando você entrega, Ele pega os carros e faz puf, pega as casas e faz puf, pega o dinheiro e faz puf. Poxa vida! Na minha mão estava inteiro, estava inteiramente diminuído, inteiramente fracassado, inteiramente pobre. Agora na minha mão, vou te explicar o que está acontecendo e eu fecho a mensagem aqui. Você vê 5 pães de cevada e 2 peixes. Jesus vê 5 possibilidades, 7 na verdade. Quando o menino traz, ele está dizendo: tragam-me as possibilidades. Jesus pega as possibilidades e fragmenta. Entenda isso para compreender nessa noite. Ele não está partindo pão. Ele não está fragmentando o pão. Nessa noite, Ele está aumentando o potencial das possibilidades. Ele pega o pão e parte. Ao partir, quem tinha inteiro na mão, pensa, dividiu. Como Jesus está prestes a multiplicar, Ele sabe: eu não estou dividindo, eu estou aumentando as possibilidades da multiplicação. Ao fragmentar, vem comigo e diz: fragmenta. Tenha coragem, diz: fragmenta. Ao fragmentar é Jesus dizendo: eu não estou te diminuindo, eu estou te acrescentando. Eu não estou te diminuindo, eu estou te aumentando. Eu não estou te obrigando a entrar por uma porta, eu estou abrindo vários caminhos. Quando Ele divide, a gente pensa: puxa, Ele fechou aqui e aqui. A gente pensa: puxa, Ele diminuiu as minhas condições. Escute isso: quando Jesus fragmenta o pão, quando Jesus aumenta as nossas possibilidades, Jesus te coloca num caminho que outrora você só tinha uma porta para acertar. Agora Ele coloca uma porta em cada canto da encruzilhada. E você pensa assim: aonde eu entro? É Ele aumentando as possibilidades. Ele diz: entra em qualquer uma, porque aqui você entrar, eu já aumentei as possibilidades. Se entrar nessa, tu acerta. Se entrar nessa, tu acerta. Nessa, tu acerta também. Levanta a tua mão, eu estou sentindo graça de Deus para profetizar. Recebe! Jesus não está te destruindo. Jesus está aumentando as suas possibilidades. O rapaz do teclado pode chegar pertinho. É você que está na bateria? Não, cadê o rapaz da bateria, a moça da bateria? Vem fechando comigo aqui. Alguém olha teu ministério e diz assim: não se acovarde não, levante a cabeça, ajeite o cinto. Porque quando tu me conhecia, eu só orava, agora eu oro e prego. Antes de eu ser pedaço, eu era inteiramente fraca. Agora que Ele partiu, multiplicou os dons, multiplicou o talento, multiplicou as possibilidades. Chega de fazer questão de carregar o que é inteiro, para não sentir que partes de você ou do que você tem estão prestes a ser fragmentadas. Pare com isso agora! Para! Em nome de Jesus, pare! Esse orgulho que te faz carregar um pecado inteiro diminui as possibilidades. Traga para Deus a sua intenção de crescer. Traga para Deus a sua vontade de ampliar a tenda do teu ministério. Irmão, mas eu só tenho uma estaca. Ele não está perguntando quanto você tem. Ele está dizendo: traz aqui o que você. 2 Reis capítulo 4. A mulher chega para o profeta Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que ele era profeta e temia ao Senhor. Agora o credor está à porta para levar-me os meus 2 filhos. Quando ele diz: declara-me o que tens, ele está dizendo: me apresente as suas possibilidades. Ela diz: a tua serva não tem nada, a não ser
uma botija de azeite. É pequeno ou não é? Tem pouco ou não tem? Mas aquilo ali é uma possibilidade. Ele diz, pega vasos, não poucos, mas muitos. O que ele está dizendo é, fragmenta o espaço. Pega o azeite da botija, vai para o quarto, fecha a porta por detrás de ti e dos teus filhos e deita o azeite da botija nos vasos. Deita tudo numa só? Não, quando encher, passa para outra. Fragmenta. Um pouco aqui, 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 um pouco ali, um pouco aqui. Canta um pouco aqui, prega um pouco ali, ora um pouco aqui, jejua um pouco ali, consagra um pouco aqui, jejua de novo ali e volta a pregar de novo e descansa um pouco aqui e medita um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. Mas o que você tem é pouco, vai olhando, porque nesse pouco ele aumenta as minhas possibilidades. Os vasos foram todos cheios, vende e vive do resto. O que é isso? Fragmentou, repartiu o que tinha para ver multiplicado aquilo que não tinha. A outra chega para o profeta Elias. O Senhor diz assim, vai até uma mulher em Sarepta, porque ela vai te sustentar. Mas tudo que ela tinha era um punhado de farinha. A possibilidade dela era, eu vou comer o meu filho e nós vamos. Era uma possibilidade pequena, mas era a possibilidade que ela tinha. Aí Elias chega lá e diz para ela que estava do lado de fora de casa, dá-me um pouco de água. Eu imagino ela indo correndo, porque o texto diz, e apressou-se e foi para pegar água. Eu imagino ela andando pensando assim, não pede mais nada, não pede mais nada, só água, só água, só água. Antes dela chegar na porta de casa, ele diz assim, traz também alguma coisa de comer. Ela fica tão sem graça que ela volta dizendo, eu te juro que não tem. Tudo que eu tenho é um punhado de farinha e um fio de azeite. E eu vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Ele diz, faz e fragmenta. Depois que eu comer, volta de novo na cunha da farinha, visita o fio da botija, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não cessará. Está inteiro na tua mão, mas na tua mão a tua possibilidade só te serve para a morte. Está inteiro na tua mão, mas na tua mão tu paga o credor e perde filho. Está na tua mão e na tua mão só 12 come. Jesus está dizendo, traga aqui, fique de pé em nome de Jesus. Poxa, irmã Camila, mas na mão dele vai virar pedaço. Na mão dele vai virar 5 pães e 2 peixes enche um cesto. Mas a Bíblia diz que os pedaços encheram 12 cestos. Eu estou esperando você abrir esse coração. Não é para ouvir a palavra, porque eu sei que você ouviu e creio que recebeu. Eu estou esperando você jogar por terra a covardia e entregar o que está inteiro na tua mão, na mão dele, ciente de que ele vai fragmentar, mas não é para você perder. Adão estava inteiro, mas não estava completo. Adão estava inteiro, mas não estava pleno. Adão estava inteiro, mas não estava satisfeito. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E então tomou dele o osso inteiro,
Abre essa boca, completa comigo. Um pedaço da costela. E da costela, do pedaço de costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou e lhe trouxe a mulher. O Senhor está dizendo: não tenha medo dos pedaços. Não tenha medo da maneira que eu tenho fragmentado. No fim você vai ver que eu estou fazendo isso para aumentar suas possibilidades, para aumentar a sua saciedade, para aumentar a sua condição. Vai ter gente que vai sair daqui ainda esse ano. Quando alguém perguntar: rapaz, mas tua vida era assim, era assado, e agora está desta e desta maneira. Teu marido era assim, assim, assim. Você vai dizer: sente aí que eu vou te contar. Aí a pessoa vai dizer: eu não tenho tempo não. Você vai dizer: fica tranquilo que eu vou te contar só um. Vai ser o suficiente. Só um pedaço. Só um pedaço. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar aonde quer que você esteja. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite, aparentemente inteiras, mas não estão satisfeitas, vêm ao culto, levantam a mão, dizem glória a Deus e aleluia, mas nunca vêm ao altar fazer uma aliança com Deus. Não porque são sem vergonhas, não. É porque sabem que servir a Deus é coisa tão séria que não tem coragem de vir ao altar se não for para se comprometer. Só que você deixa de vir porque você quer resolver primeiro a sua vida toda, para depois vir para cá. O Senhor está dizendo: não precisa resolver tudo não, deixa que eu resolvo, eu só quero o pedaço da fidelidade, o pedaço que é a parte do seu comprometimento. Ele está dizendo: me apresente as suas condições. Não importa quais são as suas possibilidades, na minha mão. Tem algumas pessoas aqui que se afastaram dos caminhos do Senhor, estão aqui nesta noite porque o amam, mas estão morrendo de saudade. Por isso vêm e voltam, porque não querem ver ele fragmentar de novo. Mas ele está me mandando perguntar se essa vida inteira está sendo inteiramente bem sucedida. Porque quando ela era fragmentada na mão dele, você chorava tendo alegria. Ele está dizendo: deixa eu mexer, deixa eu aumentar. A igreja é em oração agora. Esse povo aqui sabe orar? Então vem comigo e começa a orar. Enquanto o ministério de louvor prepara para cantar um pedacinho de uma canção, eu conto 1. Se você pertence a alguma igreja evangélica, por gentileza, não venha agora. Eu conto 2. Eu estou falando com você que sabe que saiu do corpo de Cristo, e Ele está dizendo: volta. Você diz: irmão, mas eu tenho pecado. Ele está dizendo: vem como está, porque eu vou aumentar as suas possibilidades. Glória a Deus. Eu conto 2. Se você sabe que é você, para de fazer voto. Semana que vem, no próximo culto, na ceia que vem, o Senhor está dizendo: traga aqui agora. Eu conto 3. Eu quero orar pelas pessoas que hoje não vão sair desse culto sem deixar na mão de Jesus as possibilidades, os sonhos, as expectativas, e vão entregar para Ele do jeito que está, esperando que Ele possa fazer o que você não está dando conta de fazer. Admita isso agora. Se tem alguém aqui, vem para cá que eu quero orar por você. É 1, é 2, é 3. Sai do seu lugar e chega aqui perto. Eu estou te esperando. Vem fazer uma aliança com Deus. Vem fazer um concerto com Deus. Vem confiar nele. Ele está dizendo: chegou a hora de confiar em mim. Isso. Oh, aleluia.